falar primeiramente de mulheres jovens adultas. Considerações anatômicas, desenvolvimento completo dos seios e idade mínima recomendada, que geralmente é para 18 anos. Expectativas estéticas, preferências comuns entre jovens adultas, como o aumento do volume e formas mais definidas. O impacto psicológico e emocional, aumento da autoestima e confiança e como lidar com a pressão social. Potencial necessidade de futuras revisões ou ajustes ao longo dos anos. Doutor, quando a gente fala aqui de mulheres jovens adultas, isso para deixar claro para todo mundo que está nos vendo aqui, o que seriam essas jovens adultas? Bom, acho que jovem adulto é qualquer mulher que está entre seus 18, que é a nossa maioridade, legal, né? Então, a partir dos 18 até 29,99. 29,99. Então, acho que nesse padrão a gente enquadra jovens adultas, né? Então, o silicone não existe a idade mínima, né? Então, uma menina de menos de 18 anos pode pôr silicone? Pode, mas tem alguns fatores importantes para a gente levar em consideração. Acho que o principal é consentimento dos pais, né? Porque não dá para operar. Ah, mas tem indicação? Não tem? Não importa. Se tem menos de 18 anos e não tem consentimento dos pais, não vai operar, tá? Então, esse eu acho que é o ponto mais importante. Se houver consentimento dos pais, né, o que é importante levar em consideração? O desenvolvimento da mama. Tem meninas que tiveram o início da menstruação muito cedo, né? Então 10, 11, 12 anos, e consequentemente a chance dessa mama estar desenvolvida já por completo com menos de 18 anos é grande. Então, se houver consentimento dos pais e o desejo da paciente de fato, né, tiver uma mama já bem desenvolvida que não está do formato, do tamanho que a paciente deseja, dá para pôr silicone. Agora, qual que é o risco, né, de você pôr silicone nessas idades aí que estão próximas de 18 anos? Às vezes existe um resquício de desenvolvimento, ou seja, a mama ainda vai desenvolver mais um pouquinho e aí o seu resultado pode ficar maior do que você queria. Então você põe o silicone, ficou com aquele tamanho legal, e passa aí 1, 2, 3 anos, você vê que a mama pode desenvolver um pouquinho mais. Então é sempre legal que tenha essa conversa durante a consulta para tentar entender se a mama já está realmente no estágio finalizado de desenvolvimento. Ah, doutor, já estou com 16 anos, faz 3 anos que minha mama não muda nada, ela está igualzinha. Então, provavelmente essa mama realmente não vai mudar mais. Ah, doutor, estou com 17, 16, eu vi que minha mama ainda está, né, dependendo do mês, eu acho que ela está de um jeito, está de outro. Talvez essa paciente seja interessante já programar a cirurgia, pode ir lá, provar os tamanhos, planejar para daqui 1, 2 anos, mas talvez seja mais interessante aguardar um pouquinho, porque essa mama ainda está em desenvolvimento. Então, acho que idade mínima, a gente fica beirando nessa expectativa aí. Antes de 16, raríssimo você ter uma mama já completamente desenvolvida, tá? Então, você que tem menos de 16, aguarde um pouco. Agora, entre 16 e 18, varia um pouquinho, e depois de 18, com certeza, a chance altíssima da mama já estar desenvolvida, já pode pôr silicone sem problema nenhum. Como que é a expectativa estética dessas pessoas, né? Ou seja, o que elas buscam, geralmente, né? Aquilo que você vê ali no dia a dia, ali no consultório, né? Enfim, quando chega para você, que você faz ali a consulta, o que elas falam para você sobre o desejo estético, né, delas, né? E aqui a gente tem um exemplo aqui, né, no texto sobre a questão do aumento do volume, formas mais definidas, mas o que mais além disso, né? Se tem algo além disso? Eu acho que esse tema a gente pode até juntar no de baixo, com o de pressão social, né? Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. O paciente jovem, ele está ainda na fase de desenvolvimento do psicológico, né? Então ele é muito sugestivo à opinião dos outros, e é normal, nessa idade todo mundo né? A gente está desenvolvendo os seus próprios gostos. Sim, com certeza. Então a cada ano que passa você vê, quem é pai, né, vê o seu filho mudar de personalidade como se fosse água pro vinho. Então eu acho que o paciente que tem o desejo de uma mama maior, um colo mais marcado, mais definido, ele tem que passar em consulta e ele tem que decidir o tamanho que fica confortável para ela no espelho. E não aquela coisa assim, ah, mas a minha amiga pôs 300, eu vou pôr 300, vai ficar bom. Às vezes não fica, né? Porque vai depender de inúmeros fatores, do formato da mama da amiga, do peso, da altura, da largura do tórax, da largura da mama, né? Nas medidas que a gente faz da mama. Então a gente sabe, né, que não é porque pôs 300, uma que outra vai pôr 300, são peitos iguais, são peitos que vão ficar diferentes com certeza. Sim. E aí cabe ao médico, né, conversar com a paciente e explicar qual que vai ser o resultado que ela vai ter. Então eu acho que o número do implante, né, 300, 350, super alto, regular, anatômico, isso tudo é uma conversa que o paciente tem que ter com o médico e não com a amiga, né, ou com o conhecido. Pode ter uma referência, eu vi o tamanho de 300 e tal. Então ter essa
assim, referências, é legal, tem que decidir isso junto com o médico na consulta. Então, para essas pacientes mais jovens, o que é muito comum que eu vejo? Doutor, eu quero um peito maior, né? Então, eu quero me sentir mais sensual, quero ter um peito mais desenvolvido, maior volume, colo mais marcado, e tudo bem, dá para ter esse tipo de resultado, desde que a mama permita, né? Então, nessa idade é muito comum ter mamas bem mais jovens, né? Assim, mamas que têm pele boa, que tem pouca estria, não tem flacidez, é uma mama com consistência boa, e essas são as principais, nessa idade é a característica mais comum, e aí você consegue resultados que fiquem mais marcados, mais jovens, mais definidos e por aí vai, né? Então acho que nessa idade é o principal fator determinante que a gente tem que ter na consulta é alinhar a expectativa que ela tem que ter por implante que ela vai colocar.